Olá, boa noite. Esperar as pessoas entrarem. Hoje a nossa entrevista aqui para falar sobre um sol cravado no céu da boca e também sobre outras questões ligadas à cenografia é a Georgia. Ela já está entrando daqui a pouquinho e a gente já vai começar a bater esse papo. E esta live ela tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo e a gente está fazendo o texto Um Sol Cravado no Céu da Boca, texto teatral da Drica Neri, e a gente está fazendo essa série de lives que é compartilhando o nosso processo criativo. E a gente está num processo inicial, naturalmente. A gente começou a trabalhar a peça faz mais ou menos 4 ou 5 dias. A gente está nas primeiras leituras. A gente já compartilhou dois vídeos no YouTube com ensaios abertos. E amanhã, dia 30, depois de amanhã, dia 30, a gente vai ter o final, o vídeo final, que vai ser muito bacana, gravado pelo Luan Cardoso. Ó, a Jorge já chegou. Vai entrar. Cadê você, Georgia? Conectando. Oi! Olá, quanto tempo? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem passado bem aí de quarentena? Ah, variável. Foram momentos, acho que para todos tivemos momentos de alta, de baixa, Pois baixa, é, alta. pois é. Giorgia Macetani, é isso? Falei Isso, direito? exato, Giorgia é exatamente. cenógrafa, né? Isso, sou cenógrafa e pintora de arte. Ai, que E legal. isso. Giorgia, e explica aí para o pessoal que não te conhece, qual que é a tua formação? Como é que você chegou aí na cenografia? Então, bom, antes de tudo, bom, eu sou italiana, moro no Brasil há 10 anos. Estudei na Itália, estudei na Academia de Belas Artes de Firenze, que é uma escola que chamam de alta formação em artes, e que ela é dividida em vários setores, da escultura, pintura, cenografia, decoração e artes gráficas. E eu estudei cenografia lá, foi uma experiência super interessante, porque é uma instituição super antiga, secular, assim, e onde se desenvolveram muitos artistas. Passaram por lá artistas até como Cézanne, como muitos artistas italianos e também estrangeiros que fizeram, passaram seja pela pintura, que pela escultura, que pelo teatro. E desenvolvi meus estudos lá. Também tive a oportunidade de poder lá me apropriar dos materiais, não somente da parte teórica, assim, do que era a cenografia, mas tive a possibilidade de me desenvolver como formação, graças também ao meu professor, que lá nos fazia trabalhar muito com pintura, com construção cênica, porque a visão de um cenógrafo na Itália é de um artista que seja completo. Então, ele tem que tem que ter um entendimento que seja da luz, saber como se desenvolve um roteiro. Então, a gente passava por várias áreas, assim, na própria cenografia. E foi ótimo, porque dali a gente sabia como, de fato, uma leitura de um roteiro, desenvolver uma cenografia e uma construção cenográfica dentro que tivesse um diálogo, que tivesse uma narração e um entendimento
próximo ao desejado, né, pelo diretor ou pelo dramaturgo. Então, formada na Itália, tive várias experiências, na verdade, com teatro de rua, na Itália, e também com ópera. Na Itália participei uns 5 anos, trabalhava numa companhia de teatro, que nós desenvolvíamos a cenografia, o figurino e também a parte de atuação. Eu, na verdade, como era também uma companhia que ela tinha foco nas cantos populares e nas fábulas de Basile, que é um autor que escreveu um livro sobre fábulas, desenvolvemos todo um cenário e um projeto que era ligado à música e a fábulas. Então, foram 5 anos em que também eu tive a oportunidade de desenvolver também, entender como era o corpo do ator na cenografia, com a cenografia. Então, na Itália foi pretamente isso, participar dessas de teatro também de infância, junto com o meu professor, que tinha um teatro. Então, fui me desenvolvendo até que decidi ir para o Brasil, escrever a minha tese de mestrado, que era uma tese focada em Carlos Gomes, e que era sobre ópera. Naquela época eu estava totalmente interessada na ópera lírica, ainda sou muito, e então vim para o Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com um ateliê, que era o Ateliê Latin Tota, e lá aprendi muito, tive a oportunidade de criar laços também de amizade, de trabalho com 3 maravilhosos artistas plásticos. E depois fui para Manaus. Lá em Manaus foi onde eu comecei a trabalhar, começou a se criar realmente a minha formação prática. E desde então, faz 9 anos que eu trabalho como cenógrafa, vamos dizer, cenógrafa residente do Festival de Ópera de Manaus. Acabei trabalhando também como cenógrafa residente também do Teatro São Pedro, de São Paulo, até alguns anos atrás. E depois, junto com o Alício Silva, criamos um ateliê, que foi o ateliê Casa Malagueta, que é um ateliê de cenotecnia e cenografia de projetação, e assim foi desenvolvendo os trabalhos. Mas, pretamente, a minha formação foi essa, de me desenvolver, entendendo o que era a cenografia também no Brasil, que era algo muito diferente, a cenografia brasileira, a cenografia italiana, que muitas vezes ela acaba sendo uma cenografia, por mim, bem tradicional, apesar que também tem, claro, tem uma pesquisa mais experimental, mas foi muito interessante assim ter esse encontro com o teatro brasileiro, porque dali eu pude desenvolver e entender outras formas também de criar o cenário, de participar a um processo criativo. Então, daí a minha formação foi essa. Acho que a maior parte da formação foi realmente vivenciar os projetos e conhecer novos parceiros aqui no Brasil, em São Paulo e também no Rio.
foi bem interessante e desenvolvi muito. E você acha que tem algum paralelo entre a escola que você fez lá em Firenze e alguma escola daqui? Sim, assim, eu tive a oportunidade e o prazer de ser convidada como artista para desenvolver, vamos dizer, o curso de pintura, de arte, na Escola SP de teatro. E eu gostei muito. Achei a proposta da Escola SP muito interessante. Claro que eu conheci somente as pessoas da técnicas de palco, do curso de técnicas de palco, mas achei muito interessante porque achei próximo a minha vivência na Itália, de poder ter a oportunidade de poder construir, de poder colocar a mão na massa, de poder experimentar e poder ter uma experimentação de várias áreas, seja da maquinária, que da cenotecnia, seja da pintura, mas achei super interessante essa conexão que os alunos têm com as várias áreas, seja de atuação, que de dramaturgia, que de humor. Então, eu gostei muito do processo da SP. Que legal. Então, Bom achei um saber. paralelo bem... Achei, quando entrei, na verdade, na SP, vamos dizer, como formadora, se bem que geralmente são aulas só uma vez por semestre, mas eu me senti muito acolhida e eu gostei muito, sim, do processo criativo que eles, e vamos dizer, e pedagógico, né, que eles têm. Então, eu achei ótimo, assim, como se foi desenvolvido como curso. Eu não sei se eu tô, se é uma concepção errada minha, mas me dá a impressão que na Itália se trabalha com teatros, assim, com prédios, eu quero dizer, de teatro muito mais estruturados do que aqui, né? Com teatros com estrutura de urdimento, de roldanas, contrapesos, palco com alçapão, o palco tradicional, né, que a gente tem aqui no Teatro Municipal ou no Teatro Municipal de Manaus e tal. E você, para ser cenógrafa de ópera, você tem que dominar toda esse mapeamento, né, de equipamentos que você tem dentro do palco, até para dividir o seu trabalho com iluminadores e outros técnicos do palco, né? Você acha que a gente tem aqui a mesma estrutura que lá? Hum, Depende. Eu acho que não é exatamente assim. Acho que, de fato, assim, eu acho que no Brasil temos, tem esse pensamento que na Itália se trabalha somente com esse tipo de estrutura. Eu vou responder por partes, mas não é só assim. Tem vários grupos de teatro e tem outros também teatros que são que não trabalham somente com isso, com o açapão, com roldanas, com toda uma estrutura de teatro. Tem muitos grupos, como vou fazer um exemplo também, o Teatro de Pontedera já tem um sistema diferente, que eles trabalham com ele lá foi o Teatro de Pontedera, na Toscana, por exemplo, ele é o teatro que tem a fundação de Grotowski, né? Então, onde tem a biblioteca de Grotowski, que ele morou muitos anos lá, desenvolveram também trabalharam muito com Cacá Carvalho, e iluminadores também como Fábio Rett. Então, eu acho que não tem somente isso na Itália, tem também outras companhias como Zakes, que eles já trabalham também, seja em teatro, que, como se diz na Itália, não sei exatamente se diz também dessa forma aqui no Brasil, mas também na rua mesmo. Então, são
com espetáculos que eles utilizam um espaço predefinido ou também com um espaço, vamos dizer, um pouco mais não teatral, né? Não com a caixa cênica. Então, eu acredito que no Brasil a gente tem o potencial de poder temos espaços de teatro, é só valorizá-los em vez. Acho que é isso. A gente precisa que nossos teatros sejam valorizados. Os teatros assim de ópera aqui no Brasil temos não sei qual é o número exato de teatros que tem, por exemplo, um fosso, ou que tem, tem alçapão, ou tem ordimento, mas são muitos. Mas que os que são realmente utilizados, acho que se contam no palmo de uma mão. Sim. Então, na verdade, acho que os nossos teatros, no final das contas, são pouco utilizados, deveriam ser apoiados. Os nossos técnicos deveriam ser apoiados, vamos dizer, as fundações teatrais deveriam ter um apoio maior para poder desenvolver espetáculos, como também, vamos dizer, trabalho, né? E essa tua experiência toda com ópera, você acha que a ópera precisa dessa estrutura toda? Não, já tem muitos diretores e eu tenho, seja na Itália, aqui na Europa, que eles não necessitam um espaço como o teatro para desenvolver um espetáculo de ópera. Já Zeffirelli trabalhava com um site específico também, já teve ocasiões que trabalhou com site específico. Então, assim, ou também, por exemplo, teve... a gente pode pegar um exemplo também do Festival de Belém do Pará, que no ano passado, eles no festival, eles escolheram também criar uma ópera que não era dentro do teatro, mas, se não me engano, foi dentro de uma igreja. Então, na verdade, criar um bom espetáculo, na verdade, a gente precisa de boas ideias e conseguir desenvolvê-la. Claro, também a gente precisa também de melhor ainda se temos algum apoio financeiro, mas tem muitos diretores de ópera, mas ou também de teatro, que conseguem desenvolver-se um espetáculo de ótima qualidade sem necessariamente um teatro de fato. Uhum. Se temos um teatro, melhor, mas também acho que nas condições atuais a gente tem que também começar a ter talvez também aceitar que a gente vai necessitar sempre mais desenvolver um pensamento de utilizar talvez lugares alternativos. E tem uma parceria que é quase simbiótica, né? Entre o cenógrafo e o cenotécnico. E você tem uma parceria incrível, super produtiva e super bonita com o Alício, né? Como é que é essa relação do cenógrafo com o cenotécnico? Essa relação é uma relação que é muito importante, ter um diálogo sempre constante, né, com o cenotécnico. Eu aprendi muito, na verdade. Acho que aprendi mais através de todos os cenotécnicos com quem eu trabalhei do que com os próprios cenógrafos, na verdade, com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Não somente. Claro, com muitos cenógrafos eu aprendi, mas eu acho que eu aprendi mais um gosto estético, talvez. O que um cenotécnico, pelo menos o que eu acho, ajuda muito a você desenvolver um pensamento estrutural, que isso muitas vezes pode ser muito importante para um cenógrafo. Conseguir pensar
conseguir entender uma movimentação cênica, um mecanismo. Pelo menos para mim, muitas vezes é algo que consegue criar mais ideias sobre um cenário, sobre como funciona um cenário, como pode funcionar um cenário. Então, acredito que isso seja fundamental, isso, valorizar o trabalho da cenotecnia, o trabalho da técnica, são fundamentais. É fundamental porque o cenógrafo não necessariamente ele tem que ter a noção de como funciona uma estrutura. Mas, pelo menos ao meu ver, se conseguir entender como aquele teu projeto se desenvolve, pode ser bom não talvez para aquele projeto atual que você está desenvolvendo, mas por um projeto futuro. Ou talvez para entender o que não está funcionando ou o que poderia funcionar melhor. Quais são os limites também, né, do que você tem ali no espaço? Talvez os limites, porque nós cenógrafos amamos... perdão. Nós cenógrafos, junto com o diretor, amamos sonhar. Então, às vezes, o cenotécnico também tem esse papel de, muitas vezes, dizer, pera, tem... Mas o cenotécnico, legal, às vezes, também traz soluções inesperadas, né? Sim, também, às vezes a gente acredita de estar num vínculo cego, né? E o cenotécnico, o construtor, chega e te dá uma opção de desenvolver o teu trabalho de uma outra forma, uma outra solução, às vezes mais simples. Sim, é importante. Muitas vezes, às vezes dá alternativas. E isso acho que é importantíssimo. Acredito que qualquer pessoa que deseja, ou também dos aprendizes da SP que deseja ser cenotécnico, eu acredito que tem que ter esse pensamento, sabe? De realmente aprender a entender qual é o material, o que vai ser o material e saber que ele tem que trazer soluções. Não somente desenvolver aquela peça, mas também trazer as soluções, querer solucionar. Então, isso eu acho importante, sim. É um trabalho muito bonito, né? Envolve engenharia mecânica, envolve marcenaria, é muito pintura, é muito bonito. E aí a gente conseguiu fazer, nessa parceria tua com o Alício, eu trabalhei com você em 2 peças, que são bem mais modestas do que uma ópera, mas para mim foi muito legal ter conhecido vocês, porque vocês são realmente diferenciados, né? O nível de diálogo que tem com vocês é completamente diferente. Eu acho que, primeiro, por uma questão de formação, vocês conhecem muito e vocês sabem o que vocês estão fazendo. E depois por estudo, proposição, né? Vocês realmente se aprofundam no tema, estudam o texto, propõem e dialogam também, né? Não impõem as ideias, vocês dialogam muito, conversam muito. É muito bom trabalhar com você, é muito diferente. Obrigada. Eu tenho que dizer que também para mim foi um processo muito bom, assim, porque eu gosto e acho muito importante a gente se permitir esse diálogo. E também não é fácil, também acho que não seja fácil também com todos, assim, tem momentos que não é fácil escutar e muitas vezes não é fácil também conversar assim no mesmo plano. Não é sempre fácil. Mas temos sempre que tentar criar essas possibilidades, esse lugar. Tem pessoas com quem é mais fácil, outras é mais difícil. Eu tenho, por exemplo, uma grande parceira, que é a Juliana Santos, que também é uma diretora com quem eu adoro trabalhar, porque
trabalhamos de uma forma que, quando estamos criando um cenário, tipo, um projeto, a gente o nosso diálogo é tão que chega a uma forma tão poética e tão sugestiva, e que é um prazer fazer aquele cenário para ela. Por menos para mim é maravilhoso, assim. O diálogo entre artistas, né, é sempre uma coisa deliciosa. Já escapa, transcende o trabalho, né? Sim. Transcende. E ali dá o prazer. Assim, para mim, nesses momentos, realmente vale muito a pena poder ter essa... Quando se cria esse diálogo, é maravilhoso poder... É o momento que você diz, nossa, eu adoro esse trabalho, adoro fazer isso, quero mais. E é nesse momento que eu acredito no que eu faço muito. Assim. E me diz uma coisa, a gente fez O Sol Cravado no Céu da Boca faz o quê? 3 ou 4 anos, né? Eu não sei se você tem muito presente na tua memória. Sim, não, foi um processo, não, foi muito bom, porque, bom, tem momentos que, por exemplo, lembro, assim, que mais eu gostei, que, por exemplo, quando começaram a chegar uma grande quantidade de livros, ou que tinha as garrafas, e, por exemplo, também a escolha do que íamos fazer no piano, Uhum. que ficou lindo. Que era o nosso piano de todo revestido de livros de japoneses, né? Sim, De sim. folhas, de páginas de livros japoneses. E você, Ficou muito bonito. e você lembra, assim, quais foram... Porque a tua participação e do Alício, né, foram mais naquele cenário da cena 2, né, que é a biblioteca, que é onde fica o Sim. apartamento do Pedro, né? Porque o resto da peça era bastante seco, assim, bastante simples, minimalista, né? Porque era caixa preta só. Era caixa preta. E até tinha uma coisa muito surpreendente, né? Porque era muito inesperado, no meio daquela caixa preta, aparecer um cenário completamente realista, né? De um apartamento. Você lembra quais... Você lembra das diretrizes, assim, que te fizeram chegar naquele resultado? Do teu estudo, do estudo do texto? Deixa eu pensar. Tinha muitas referências ao Mao Tse Tung. Tinha referência ao Mao Tse Tung, tinha a questão da bicicletas, mapa. Cultura japonesa, mapas. Pintura japonesa, mapa, garrafas também. Garrafas, né? Muitas garrafas, livros, a moquette, o piso, né? Sim. Que ele tinha que ter essa questão de ter esse sujo, né? Sujo, de uma textura suja, né? Envelhecida, porque faz tempo que, né? Que ninguém não se cuida, né? Desse espaço, né? Teve também a questão do sofá, que também o sofá tinha que ter esse sofá, que ele tinha que mudar também, porque tínhamos, se não me engano, tinha a questão que a gente achou escolhemos um tecido que ele tinha que ser meio também um pouco rasgado, um pouco sujado. Mas eu acho que você não lembra, assim, mas você chegou nesse resultado desse cenário fazendo uma composição do personagem. Sim. Sim. Você compôs toda a cenografia e você ajudou muito o ator, porque você fez uma parte da construção do personagem através do apartamento, né? Então você levantou coisas, assim, porque ele era um cara muito urbano, né? Muito ligado à movimentação dentro da cidade. Então tem a questão da bicicleta, dos mapas que ele tinha, que mostrava a cidade, onde ele distribuía os livros, que era a obra que ele estava fazendo, que ele é um poeta, né?
Sim, isso foi uma, mas isso também foi um diálogo que foi feito entre nós três, né? Sim. Que foi constante, a gente foi discutindo e conversando e não, mas vamos trazer esse mapa e depois já também eu lembro também mais também das texturas que foram escolhidas para trazer essa personalidade, né, desse escritor, né, que com esse medo, né, gigante. Então, agora lembrando assim mais, o que eu lembro do processo foi uma grande conversa, né, que fizemos e fomos desenvolvendo aos poucos. E depois do processo também, que foi pelo menos quando eu fui pintar o armário, né, eu lembrava que o que tinha que esse personagem, tudo os objetos desse personagem tinham que ser meio sujados. É. Então, para mim, acho que foi desenvolver esse personagem foi mais através da pintura que de uma escolha específica do objeto. Uhum. Então, acho que a escolha, o Alice conseguiu definir melhor os objetos e eu fui desenvolvendo essa parte mais pictórica e trazendo um olhar mais, assim, vamos dizer, quase como uma fotografia, né? Entendendo o que tinha que ser sujado, o que tinha que ser a tonalidade certa para poder ser, para dar imprimir aquela emoção. É. E sabe que aquele cenário foi tão impactante que ele ficou anos ali no Teatro da Sim. Rotina. Foi sucesso total. É. O Hélio Flanders ficou... Sim. As Eu pessoas tava nem conversando... sabiam, mas as pessoas perderam a referência do que se tratava aquilo. Virou o cenário do Teatro da Rotina. Não, uma coisa mais engraçada é que depois eu via amigos também, músicos, o Hélio, ou também outras cantoras que cantaram lá e que eu conheci. Eu falava, nossa, mas esse cenário que fiz, a gente nem sabia, ela não sabia. Eu falei, ai, nossa, mas você que fez, nossa, tá ótimo. Então foi um processo maravilhoso e realmente foi tão impactante o cenário que era o Teatro da Rotina com o cenário. É. Virou Então, cenário oficial. Cenário oficial, foi ótimo, sim. É. E o que é que você tem feito agora? Você tem feito alguma coisa agora na quarentena ou tá parada? Então, como eu trabalho também como eu trabalho com pintura e também com ilustração, acabei me dedicando mais com ilustração, com ilustração para revistas, né? Tipo Piauí, Le Monde Diplomatique. E nos últimos... E agora, na verdade, eu tô com um projeto que é tô fazendo uma direção de arte de uma ópera, só que é uma animação. Então, Ai, que incrível! sobre o Corvo do Edgar Allan Poe. Ela Então, é uma animação audiovisual? é uma animação audiovisual. Esses dias eu estou finalizando o storyboard e junto com... Estou fazendo com a minha parceira, nesse caso, é uma animadora, que é a Ana Luísa Anker. E estamos desenvolvendo essa animação. Ela vai ter estreia para também ao Festival de Ópera de Manaus, que será em em abril, dia 25 de abril. E como esse ano teve, né, teve, acho que 100 aniversário, liberação, né, dos direitos autorais do Corvo, acho que é isso. Então, foi desenvolvida um libreto com uma composição de cerca de 30 minutos. Uhum. Então, estamos criando, eu estou já nos desenhos e nessa preparação do storyboard, então vai ser E quem um que é o projeto bem compositor? bacana. O compositor é um compositor brasileiro, se chama Eduardo Frigatti. Ele Bacana. agora, atualmente, acho que ele mora na Polônia.
Que incrível. Quero Então, é um ver. processo interessante, muito tipo assim, um pouco diferente. A roteirista é a Carolina Mestriner. E então foi um processo interessante, porque somos todos separados, assim, esse processo de Vocês vão fazer casa. o desenho, a animação em cima da música ou a música vai fazer em cima da animação? Não, vamos fazer a animação. Na verdade, está sendo um processo em paralelo, Ah, que porque ótimo. a música está sendo gravada. Aham. Agora, acredito que não foi ainda finalizada, ainda não finalizaram de gravar, mas está em processo. Acho que até no Jornal da USP já saiu uma matéria também sobre esse trabalho. Mas enquanto isso, também como o processo de animação é um processo longo, é um processo que é muito, como se diz na Itália, pignolo, assim, é muito delicado, é muito Trabalhoso. trabalhoso, são muitos frames. Uhum. Então, meia hora de animação é muito trabalho. Então, já estamos trabalhando há um tempo, tendo reuniões, desenvolvendo esse storyboard, desenvolvendo o roteiro, para poder já, agora no começo de março, poder conseguir animar a tempo. Isso será já um processo muito assim, em cima da hora. Mas estamos no processo. Então, pelo menos para mim, o desenho foi o que ajudou muito, na verdade, a eu poder manter, vamos dizer, uma sorte de sanidade mental nessa quarentena, que não é fácil. E isso, então, na verdade, está sendo muito bom para mim, porque é um processo que também me ajuda muito a pensar e a colocar na cabeça as imagens e também uma forma realmente de também contar uma história em um outro formato, né, que é o desenho. E ele vai ser exibido no Festival de Manaus? De Sim, ópera? mas vai ser, acredito que vai ser, eu acredito que vai ser nacional, como Lançamento. visão, sim, sim. O próprio Festival de Manaus, através da Secretaria de Cultura do Amazonas, tem um próprio canal no YouTube. Então, que já, acho que no ano passado, tipo, já nessa quarentena, liberou também algumas óperas que foram feitas durante alguns anos no, no festival, do festival, né, nesses anos. Mas a música vai ser ao vivo ou vai ser gravada? Não, vai ser, nesse caso da animação, vai ser gravada, sim. Tá, entendi. Porque nesse caso é necessário. Não sei se talvez se tudo der certo, também com essa questão da vacina, talvez, quem sabe, Ah, eles tá. possam. Seria interessante. Não sei Entendi. se eles têm É, isso, têm isso como projeto, mas poderia ser até interessante é. fazer futuramente uma orquestra ao vivo e projeção, né? Então você acha que a perspectiva dos teatros voltarem com presença do público e tal, é só depois da vacina? Ai, essa é uma pergunta difícil. Espero que não. Precisamos trabalhar, mas É, também o mais importante é que, na verdade, agora como agora, é, isso passe o mais rápido possível para podermos voltar o mais rápido possível. é. Então, acho que em certos casos, realmente, uma quarentena bem feita, realmente um lockdown bem feito, às vezes seja a solução. Mas também é muito difícil, né? É. Porque, assim, aqui na Itália, por exemplo, agora eu estou na Itália. Em uma cidadezinha, os meus pais moram numa cidadezinha de 19 mil habitantes. Assim, aqui é fácil fazer um lockdown. Ou estar pelo menos em um semi-lockdown. Em cidades como São Paulo, com grandes diferenças sociais, com situações extremas, muitas vezes, e tão grande, como fazer um lockdown? É muito complexo Pois é. não Quer dizer, é? então você está na Itália, então você está aí 4, 5 horas na frente. Sim, Nossa, então eu te que tirei da é cama. meia-noite. Não, não.
É que eu fico aqui trabalhando, então fico fazendo, na verdade, até ainda acho que eu estou com um horário brasileiro, porque Uhum. eu acabo trabalhando e muitas vezes começo da noite é sempre um momento que assim de silêncio, né? Então a casa fica silenciosa e as ideias elas chegam mais fortes assim, os pensamentos eles conseguem eles conseguem chegar mais. E também às vezes assim estou estudando, estou lendo. Então, acabo que não me tirou da cama. Tem perspectiva de voltar para o Brasil? Não, Ah, sim, ainda sim, não. sim. É? Logo Quando? menos tô... Não, essa já agora em janeiro tô chegando. Ah, legal. Também por conta desse trabalho, que mesmo que seja que eu estou trabalhando ele aqui, daqui, mas mesmo assim, eu tenho uma casa, minha vida, na verdade, é no Brasil. Aqui eu amo aqui, tenho os meus pais, tenho a minha casa, assim, a minha casa afetiva é aqui, mas a minha vida é no Brasil, então acho que desde sempre me identifiquei, eu sou metade brasileira, metade italiana, mas mesmo assim acabo sempre me identificando mais, acho que com o Brasil, que com a Itália. Aqui na Itália eu estou muito bem, gosto, aprendi muito, tenho grandes amigos, mas acho que o Brasil, de fato, foi sempre o lugar onde acho que consegui me expressar melhor. Uhum. Georgia, então, pô, foi incrível falar com você. Opa, Espero que você volte logo. Espero que a gente trabalhe de novo em muitas outras ocasiões. Manda um beijão pro Alício. Fique você com outro. Feliz ano novo. E assim que for possível, a gente conversa de novo. Muito obrigado pela tua presença. opa, obrigada a você. Tchau, Léo. E muita felicidade também. E viva o Teatro da Rotina. Que Legal. cresça muito e que tenha sempre muitos espetáculos. Deus te ouça. Obrigado, Léo. Obrigado. Até logo, Tchau. pessoal. Até lá.